Na aula passada, você aprendeu sobre as palavras que ligam informações, os conectores. And, e, or, ou, if, se, until, até que, while, enquanto. Acompanhou uma revisão de conteúdos da comunicação básica. Aprendeu a pronúncia da terminação ed nos passados regulares. Stopped, pleased, accepted, decided, Uma boa aula! Hello everyone. Hello everyone. How are you? I'm fine. How are you? I'm all right. Great. Today we have tons of things to do. Again, Sonia. Again, Christina. Always lots of things to do. Always. We're going to talk about how to describe skills and abilities. We're going to talk about possibilities. We're going to talk about obligations. We're also going to talk about how to ask for permission. And finally, how to talk about the future. Wow. Lots of things. And when we see our understanding language, we will talk about localizadores, localizers. Very important. Awfully important. Very important. I agree. Okay, so Let's go. let's go. Localizadores. Este é o nosso tema. O que são os localizadores, gente? São as palavras que completam as informações sobre onde, quando e como. Os localizadores equivalem às preposições. Nós optamos por chamá-los assim porque nós temos a impressão que esta palavra localizador fala mais sobre o papel dessas palavrinhas, né? Quer nos dizer onde, quer nos dizer quando, quer nos dizer como. Alguns localizadores podem ser a própria resposta a uma das nossas perguntas básicas. Nesses casos, não são seguidos de what. Isto é apenas uma parte que nós estamos fazendo antes de entrarmos nos localizadores propriamente ditos, porque pode acontecer de vocês aprenderem a palavra como localizador aqui e daqui a pouco virem esta mesma palavra fora desta fórmula, né, que é sempre localizador mais what, mais o que, formando onde, como, quando, where, when, and how, or where, how, and when. The children are outside. O nosso localizador é outside, só que aqui ele é simplesmente onde as crianças estão fora. The lights are off. The lights are on. Novamente, off e on são localizadores, mas aqui eles já estão dando a informação inteira. The lights are how? As luzes estão como? Desligadas, ligadas. Vamos agora à nossa lista de localizadores. Quero lembrá-los de que esta lista que nós vamos ver aqui não é exaustiva. Sequer a lista que vocês têm no material é exaustiva. Como eles são num número razoável, nós optamos pelos mais usados, os mais frequentes e os de nível básico, os que a gente precisa realmente saber para comunicar as coisas mais essenciais do dia a dia. Across, do outro lado de alguma coisa. Por exemplo, across the universe, algo até bem poético, né? Isso nos dá uma informação. Where, a tradução do outro lado do universo, portanto, onde. After, relacionado com o tempo, significa depois de. After lunch, when, depois do almoço, quando, temos uma informação de tempo. Against, contra.
Against the wall. Where? Contra a parede. Onde? Against mais what está nos dando aqui uma informação de lugar. Certo, gente? Around. Para lugar é traduzido como em torno de. Around the house. Where? Em torno da casa. Onde? É uma informação de lugar também. Vocês vão ver que alguns localizadores nos ajudam a formar informações de tempo, mas também de lugar. Muitas vezes de tempo, de lugar e de jeito, né? Quer dizer, respondendo à pergunta how. Portanto, o que define é o contexto. At, para tempo, é quando nós dizemos a tal hora. At 5 o'clock, when? Às 5 horas, quando? Então, é a nossa informação que responde à pergunta when, quando. Before, antes de alguma coisa. Before class, when? Antes da aula. Quando? Behind, atrás de. Behind the door. Where? Atrás da porta. Onde? Temos uma informação de lugar. Beside, ao lado de. Beside the window. Where? Ao lado da janela. Onde? Between, entre. Por favor, gente, este aqui não é um do, não é um fazer, não é uma ação, não é entre, ok? Nós estamos vendo que as palavras elas podem ter a mesma aparência, mas elas têm funções diferentes. E aqui, between é um localizador que nos ajuda a formar informações de lugar. Where? Onde? Between you and me. Where? Entre você e eu. Onde? Ok? By. By tem vários significados. Aqui nós estamos usando o significado de mais meio de transporte. Então, nós vamos pegar um meio de transporte, escrever depois de by, e esse vai ser o nosso jeito de nos transportarmos. Exemplo. By bus. De ônibus. By bus. How? De ônibus. Como? During. Durante. Tempo, né, gente? During 3 days. When? Durante 3 dias. Quando? Esse é um caso que a gente poderia até pensar assim, during 3 days, na verdade, é por quanto tempo? E não seria where, não seria when, seria how long. Lembram? Nossas perguntas estão relacionadas mais a tipos de informação do que efetivamente as palavras que apenas as respondem. Certo? Então, nós temos aqui todas as informações relacionadas com o tempo, e aí, during 3 days, durante 3 dias, serve. For, para tempo, é por um período de tempo. For 2 years, when, por 2 anos, quando, mesma coisa, gente. From, significando de. From my son, how, do meu filho, como. Agora eu posso dizer, por exemplo, a present from my son, um presente do meu filho. Quer dizer que eu estou explicando como é o presente. Esse como é sob esta ótica. From, to, de, a, no tempo. From 2 to 4, when? Das 2 às 4. Uma informação de tempo, portanto, respondendo a pergunta quando. In, para lugar, é em ou dentro de. In my pocket. Where? Em meu bolso. Onde? On, para lugar. On, que quer dizer em, que quer dizer sobre, o famoso book on the table. E aqui está on the table. Where? Sobre a mesa. Na mesa. Onde? Over, gente, para lugar. Acima de, pairando, né? Por sobre. Over the hills. Where? Acima das colinas. Onde? Since, desde, nos dando tempo. Since 1987, relacionado com o tempo, portanto a nossa pergunta é when? Desde 1987. Quando? Through, para lugar, através de. Through the window, where? Através da janela, responde a pergunta onde? To, para. To São Paulo, está me dando uma direção, né? Portanto, tem relação com lugar. Where?
para São Paulo. Onde? Under, lugar debaixo de. Under the bridge, where? Debaixo da ponte, sob a ponte. Onde? Up to, para distâncias, né? Até. Up to the main road, where? Até a estrada principal, onde? Estamos falando de lugar. With, com. With my father, how? Com o meu pai. Como? Vou ao cinema with my father. Como você vai ao cinema? É dentro dessa perspectiva. A gente sempre encara os localizadores como palavrinhas que completam informações que nos dizem algo sobre o espaço, algo sobre o tempo, algo sobre a maneira como nós fazemos as coisas. Without, oposto de with, sem. Without hope, how? Sem esperança, como? Então, a life without hope, uma vida sem esperança. Como é a vida? It is without hope, é sem esperança. Está me dando uma informação sobre como é alguma coisa. Vimos pouquíssimos localizadores, pouquíssimas palavras desse tipo. Foi apenas uma olhada geral. Observamos quando a gente tem ali embaixo lugar, tempo. Isso significa que, no mais das vezes, essas mesmas palavrinhas aparecem expressando, né, outras, servindo para responder outras perguntas que não onde, que não quando. Portanto, vocês têm que se familiarizar com a ideia que elas transmitem e em cada contexto procurar identificar se é o where, se é o when, se é how. Vocês têm também que entender que às vezes eu tenho uma palavrinha em português e mais que uma em inglês, como é o caso de em, que vira in, que vira on, que vira at. Às vezes eu tenho duas palavras em inglês, uma em português. De um modo geral, tem mais sinônimos em inglês, né, do que o sentido contrário. Mas isso não importa. O que importa é que vocês precisam entender o papel dos localizadores na construção da informação. Certo? Agora, nós vamos para a nossa Basic Communication. Skills and talents. Can you swim? We're going to begin this part of our class listening to an audio segment. What are you doing here in the park? Let's listen. Hello, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine. What are you doing here in the park? I'm here for a picnic with my friends. We decided to come here because of the lake, so we can have our picnic and swim in the lake. Can you swim? Yes, I can swim well. And you? No, I can't swim, but I have a cousin who can swim very well. He can do a lot of things. So why don't you learn to swim from him? I'm afraid of water. What else can your cousin do? He can play the piano and the guitar, and he can cook delicious dishes. Wow, he's a phenomenon. No, he's just talented. Can you speak English? Can. We use this word when we're talking about abilities. Can plus do. Alguém sabe fazer alguma coisa. Can you speak English? Você sabe, você pode falar inglês? She can sing very well. Ela sabe cantar muito bem. Can you? I can play the piano. Eu sei tocar piano. Can you play the piano? Can também pode ser usado para expressar possibilidade e dar ou pedir permission, permissão. We can go together. Nós podemos ir juntos. Possibility. You can't go there. Você não pode ir lá. No permission. Sem permissão. Can I use your phone? Posso usar o seu telefone? In this case, we are requesting permission. Could.
para falar de habilidades ou expressar possibilidades no passado, people. Very important, in the past. I couldn't go to your party last Saturday. Eu não pude ir à sua festa quando sábado passado. I could play volleyball when I was young. Eu sabia jogar vôlei quando eu era jovem. Past. In my case, a long, long time ago. Could também é usado com you para solicitar permissões e fazer pedidos educados. Could you please pass me the salt? Você poderia me passar o sal? In this case, it's very polite, it's more formal. Could you open the door? Você poderia abrir a porta? Observe, it's different. Open the door. Could you open the door? It's more polite, isn't it? A job in a circus. The next thing we're going to do now is listen to an audio segment. I want you to pay attention to this segment because they're talking about skills. I can play soccer, I can play the piano. Let's go. Next, please. It's me. What can you do? I have many skills. Really? I can play soccer, volleyball, and I can also play the guitar and the drums. Is there anything you can't do? I beg your pardon? I'm sorry. You're very talented. That's okay. I have a big family, and each one of my brothers knows how to do something different, so I asked them to teach me. Okay, fine. Please wait for our contact. Thank you for coming. Goodbye. Goodbye. I can play the piano. I can sing. I can dance. Oh, I am tired. Time for our break. Welcome back. Let's go on. We don't have time to waste here. We have many things to do. Can you dance ballet? Can you play ping pong? Can. I can. Let's take a look at this word can. It's very important for us. Come with me. I can play soccer. I can play volleyball. I can play tennis. I can play ping pong. I can swim. I can ride a bicycle. I can do gymnastics. I can play the piano. I can play the guitar. I can play the electric guitar. I can play the drums. I can play the keyboard. Listening is one of our very important skills, and the best way to develop this is to practice, practice, practice. So, let's go on to another audio segment because I have many things to do. Hello. You look so tired. What happened? Nothing special. I'm just tired of my routine. Why? Because I have so many things to do. I have to work all day long. I have to take the kids to school. I have to go to the supermarket and take care of the kids when I get home. What about your husband? He's a security guard. He works all night long and needs to sleep during the day. Why don't you quit your job? I can't. I have to help my husband with the money. We live on a small salary. And besides, I like to work. Well, right now I don't have to work. I only have to finish my studies. Well, when I get home, I have to prepare our dinner, wake my husband up, and prepare his meal. The kids take a shower, brush their teeth, and go to bed, so I can take my shower and go to bed. You know, I admire you. With so many things to do, you're always so nice to others. Thank you. Have to. Para falar de regras e obrigações, rules and obligations. I have to study for the test. Eu
tenho que estudar para o teste. I have to take care of my kids. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Usamos must para enfatizar o que os outros julgam importante fazer. Must. You must study. You must not smoke in a church. Você não deve fumar em uma igreja. Must is used when it's a norm, when it's something that is established for everybody. Have to is something more internal, it's something more personal. I'm sure you will like it. Let's move on to another audio segment to train our ears. Let's listen. Hi, Louise. What are you doing here? I came here to get some information about the course. Are you planning to go back to school? Yes, Good. Will you go back to school soon? as soon as possible. I'm sure you will like it. I hope so. Don't worry, it'll be all right. Future. Nós vamos aprender a expressar ações no futuro. Nós já vimos sobre o presente, já vimos sobre o passado, já vimos como expressar ações que estão acontecendo. Agora nós vamos ver o futuro. Como é que a gente expressa o futuro em inglês? Will mais do what. Nós usamos will mais alguma ação. I will buy a house. Buy, comprar, will buy, vou comprar, vai comprar, depende da pessoa. Então, I will buy a house, eu vou comprar uma casa. She will go on vacation. Ela vai sair de férias. Para fazermos uma pergunta, nós usamos will na frente. E ele só pode ter yes ou no como resposta. O velho esquema aquele, né, gente? Começou com o ajudante, seja ele de tempo, seja aquele nosso ajudante para formar as perguntas e as negações no presente ou no passado. Começando com ele é uma dúvida e a resposta só pode ser yes ou no. A forma dessa construção é will, who ou what, do, what. Will, alguém, algo, fazer o quê? Will you go to the party? Você vai à festa? Will she like the present? Ela vai gostar do presente? Vejam, em português é só colocar a entonação de pergunta e o ponto de interrogação. Em inglês, eu tenho uma inversão dos termos. Palavra para pergunta, mais will, mais who ou what, mais do what, é quando a gente quer uma informação específica. É quando nós usamos alguma das nossas palavras para pergunta, buscando informações específicas. Exemplos. What will you do? O que você vai fazer? Where will she go? Onde ela vai? Quando queremos dizer não fazer o que, no futuro usamos o nosso not mais will. Will mais not ou a forma contraída won't. Who ou what mais won't mais do what. I won't work tonight. Eu não vou trabalhar hoje à noite. You won't go there. Você não vai lá. Will também é abreviado. Passa a ser apóstrofe L, L. Então, no caso de I, fica I will. No caso de she, fica she'll, etc. Isso é pronunciado como certo? Mais a pessoa. Who ou what mais apóstrofe L, L. Um outro jeito de expressar o futuro em inglês é com going to. Então, nós temos who ou what mais be going to. Todo o ajudante de futuro é be mais going to. E o be, ele vem naquelas formas que a gente conhece. Depende da pessoa. Se for I, é am. Se for he, she ou it, é is. E qualquer uma das outras é are. I am going to the movies tonight. Olha, a nossa tradução está um pouco redundante. Eu vou ir ao cinema hoje à noite. Por que a gente optou por traduzir assim? Porque o vou
é do futuro e o ir é o fazer, é a ação. Vamos ver no próximo e isso vai ficar bem claro. She's not going to teach English. O nosso fazer aqui é teach, ensinar. E o vai ou o não vai é is not going to. Então, embora seja redundante, a gente deixou assim para que vocês enxerguem o que dá ideia de futuro e o que é a ação propriamente dita. Olha o nosso esquema aqui, gente. O nosso esquema dos tempos. Passado, presente e futuro. Dentro de cada elipse, nós temos os ajudantes que nós já aprendemos e que formam os diferentes tempos. Agora, a gente vai trabalhar com o futuro. Nós acabamos de ver que usando will mais do, ou be mais going to mais do, nós vamos expressar o futuro, certo? A gente está com cada vez mais elementos aqui no nosso esquema. Presente no meio, passado atrás, futuro na frente, justamente para a gente ter uma ideia bem visual de como é que se organizam em inglês as ações nos diferentes tempos. O will é o nosso modelo para nós vermos como usar can, could e must. É o nosso modelo no sentido de como ele se comporta dentro da frase. Ou seja, para fazermos perguntas cuja resposta é sim ou não, a frase começa com will e começa com can, com could e com must. Para negarmos, é can, ou could, ou must, mas not. E para nós usarmos as nossas palavras para pergunta, é palavra para pergunta, can, ou could, ou must, mais ação. Em qualquer um desses casos, sempre com do, sempre com fazer, porque essas palavras são ajudantes. Will nos dá a ideia de futuro, can nos dá a ideia de possibilidade, de habilidade, could nos dá a ideia de possibilidade e habilidade no passado, e must nos dá a ideia de obrigação. Quando usamos have to, que também nos dá a ideia de obrigação, as perguntas e negações são como qualquer do, ou seja, usando o do, não o do fazer, mas o do que ajuda a fazer as perguntas no presente e ajuda a fazer as negações no presente, que quando é he, she, it passa a ser does, e que quando nós estamos perguntando no passado, não é mais do, não é mais does, e sim did. Tudo isso para dizer para vocês que have to é um ajudante diferente de will, de can, de could e de must. Ele precisa de ajuda como os outros, ok? Exemplo, I have to go, eu tenho que ir. Do you have to study? Você tem que estudar? We don't have to do that. Nós não temos de fazer isso. Movie segment. Funny thing, 625 has all powers of 626, even has advanced language programming. Unfortunately, is also a lazy coward, but makes great sandwiches. Ham or tuna? Funny thing, 625 has all powers of 626, even has advanced language programming. Unfortunately, is also a lazy coward, but makes great sandwiches. Ham or tuna? I'm picking up Captain Picard's biosignature on board the Collector. Enterprise to Picard. Number 1, we're approaching your position. Do you need assistance? May need a lift in a minute or so. We're on our way. Separation in 1 minute. I'm picking up Captain Picard's biosignature on board the Collector. Enterprise to Picard. Number 1, we're approaching your position. Do you need assistance? May need a lift in a minute or so. We're on our way. Separation in 1 minute.
Vamos agora à nossa pronunciation tip. Plurais e ações realizadas por he, she, it. Por que as ações realizadas por he, she, it no presente? Porque elas terminam com S. E nós vamos tratar aqui de como pronunciar este S. Lembram das pronúncias do passado? Do ed no passado? Segue a mesma ordem, segue o mesmo raciocínio. O S final tem som de S nos seguintes casos. Tariffs, truths, bats, tops. O S tem som de Z. Lives, gods, flags, alarms. O S tem som de is. Languages, bosses, washes. Nós vamos conversar sobre idioms. O que são idioms? São expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São palavras agrupadas que, no seu conjunto, significam algo diferente do que aquilo que a gente sabe que elas significam no dicionário. O exemplo de hoje vai esclarecer muito bem para vocês do que nós estamos falando. Vamos dar uma olhada? A piece of cake. Literalmente, a piece of cake quer dizer um pedaço de bolo. Mas o sentido dessa expressão é que é muito fácil. Vamos ver um exemplo. Don't worry about the test. It's a piece of cake. Não se preocupe com o teste. Está muito fácil. Let's go to our study tip. A nossa dica de estudo é sobre pronúncia. Lembram daquela relação que eu pedi que vocês fizessem entre o T e o som sem voz e o D e os sons com voz? Peço que vocês façam o mesmo raciocínio agora para a pronúncia do ES, que às vezes tem som de S, às vezes tem som de Z e às vezes tem som de ES. Ou seja, a palavra terminou em som com voz, a gente usa um S com voz, que é o Z. A palavra terminou em som sem voz, a gente usa um som sem voz, que é o S. Terminou em S ou Z, ou sons da família, do S e do Z, a gente usa o ES, porque precisa da vogal, porque é difícil emendar sons tão parecidos. Essa é a nossa dica de estudo. Na aula de hoje, você estudou os localizadores mais comuns do inglês. Completam informações de tempo, de lugar e de como nós fazemos as coisas. Aprendeu a falar sobre habilidades e talentos. I can speak English. Can you speak English? Viu como falar sobre possibilidades, obrigações e como pedir permissão. We can go together. You must study. Can I have a glass of water? E como falar no futuro. Will man go to Mars? Aprendeu a pronúncia de plurais e ações realizadas por he, she e it. Tariff, live, bosses, is. E conferiu a dica de expressões idiomáticas. Learning English is a piece of cake. Até a próxima aula.